Olá, como vão todos? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Megre, psicólogo clínico, mestre em estudos psicanalíticos e psicanalista de ofício. Eu venho pensando muito nesse trabalho aqui nas redes sociais, no campo virtual, né? Algo que já vai aí inteirar, né? Quase 2 anos, né? Em 2022, estamos fechando 2021. Isso começa quando estamos, né, no início da pandemia, em março, e as coisas começaram a ficar enlouquecidas e de repente nos vimos numa situação completamente nova. Nós do campo psicanalítico, do campo freudiano, ou mais especificamente a psicanálise de orientação lacaniana, nos colocamos a trabalho para poder nos manter no mundo. Essa é um desafio, sustentar a psicanálise no mundo. Por que isso? Bem, a psicanálise tem um lugar muito especial, né, na humanidade. Ela surge a partir de um médico, né? Dr. Freud era um jovem médico, neurologista, pesquisador, e se depara com algumas questões, na verdade, questões que já vinham aparecendo há algum tempo, né? Nós pegamos aí, né, o Freud é um iluminista, então o mundo está saindo daqueles períodos das trevas, né, onde a verdade era dada por revelação, Deus falava pela boca dos profetas, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha a Santa Inquisição, né, onde perseguiam os livres pensadores, aqueles que ousavam ir contra as verdades da Igreja. E nós chegamos num ponto onde isso dá uma virada, né, ali, mais especificamente com René Descartes, quando ele traz o cogito cartesiano, né, o penso logo sou, e faz uma divisão entre corpo e alma. Aliás, uma coisa que já tinha sido de alguma forma feita por Platão, né? Suas teorias lá de seu ideal, de seus ideais, ele também dividia. Mas enfim, nós chegamos com Descartes, depois de Descartes, e isso produz efeitos fantásticos no campo da ciência, mais especificamente no campo da medicina. Ali, através do método anátomo-clínico, nós vimos a medicina sair de uma prática social, né, milenar e ganhar áreas de ciência. À frente desse movimento estava o Xavier Bichat, um jovem anatomista que começa a trabalhar e fica encantado com os avanços que ele encontra ao dissecar cadáveres. Ele chega a dizer que querem saber a verdade sobre as doenças, abram alguns cadáveres. O próprio Bichat morreu muito jovem, acho que 33 anos, de infecção cadavérica, mas deixa essa herança, né, esse avanço para a medicina, com uma exceção que são as doenças mentais. Por quê? Porque todas as doenças, quando eu fazia, né, me utilizava desse anátomo clínico, eu encontrava no corpo do morto o substrato orgânico da causa de sua doença e morte. Mas, no caso da loucura, não encontramos. A princípio, se comparava o cérebro de uma pessoa normal com o cérebro de um louco e não havia ali nenhuma diferença. Pois bem, então o Dr. Philippe Pinel começa com a psiquiatria a seguir por um caminho diferente, já que a anátomo clínico não apontava avanços no campo das doenças mentais. Então ele inaugura aí a clínica, não, a clínica mais nominalista, onde ele descrevia, né, atentamente tudo o que se passava com aquele paciente para fazer, então, um diagnóstico. Isso funcionou muito bem, então nós começamos aí com a anátomo clínica avançando em todas as áreas e a medicina e a psiquiatria seguindo com o Pinel, dizendo que a gente teria
não necessariamente uma base, um substrato orgânico, uma lesão estrutural do cérebro, mas algo funcional que teria um problema ali, né? Que apareceria na função do cérebro, é que surgiria alguma coisa que provocaria essa loucura. E isso funcionou. Depois vem o Esquirol e segue, né? O Esquirol é um discípulo do Pinel e que também segue pensando, ele coloca a teoria dualista, que existiriam algumas lesões que seriam realmente um dano no sistema nervoso central, um dano estrutural, e outro que seria funcionalista. Mas temos que lembrar que nós estamos aí, né, no meio do cientificismo. Os iluministas estão, né, acreditando que a verdade passou a ser dada pela razão, né, deixou de ser dada pela revelação e passa a ser dada pela razão. Então tudo eles queriam provar, tudo eles tinham que demonstrar um pensamento científico muito positivista, mecanicista, né, como sabemos de Descartes, né, a gente separar em partes menores, e positivista. Então procurava-se muito esse substrato orgânico, até que quando surgem ali nas dissecações a sífilis. A sífilis era uma doença que era ligada ali, né, ao comportamento promíscuo das pessoas, eles já sabiam que tinha uma ligação ali com práticas sexuais mais promíscuas, e as pessoas que se contaminavam, adquiriam uma sífilis, eles acabavam num período mais avançado enlouquecendo. Pois bem, no caso da sífilis, quando se fazia, né, quando foi dissecar um paciente que enlouqueceu com a sífilis, em decorrência da sífilis, encontramos ali no sistema nervoso central algumas modificações anatômicas, e então já se definiu. Eis aí a questão da loucura. E o Grinsinger, até um clínico fantástico, muito sofisticado, determina um aforisma e diz: uma doença mental nada mais é do que uma doença cerebral. Então, com uma canetada, ele passa a dizer de um substrato anatômico para a loucura no cérebro, né? Ele reduz o mental ao cerebral. Pois bem, isso segue por algum tempo, sem perceber, olha que curioso, que a psiquiatria, se ela consegue um substrato orgânico, ela deixa de existir, porque seria tudo neurologia, já que nós estamos no sistema nervoso central, no SNC, né? Por quê? Então, de uma mente. Então, é uma coisa curiosa. Mas, enfim, nesse período nós temos aí na Europa algo como uma epidemia de casos de histeria. É mais mulheres, mas também homens. A histeria que vem de esterol, de útero, mas nós vamos ver a histeria aparecendo tanto em homens quanto em mulheres, mas com um número muito maior de mulheres. Nesse momento, aparece um neurologista francês chamado Charcot. O Charcot começa a pesquisar e começa a verificar nesses pacientes. Primeiro, ele mostra que esses pacientes não tinham. Então, ele via lá os sintomas, né, de histeria, então via a cegueira, via a paralisia, e não havia nenhum substrato orgânico. E o Charcot, o que ele faz para demonstrar? Ele está lá em Saint-Pétrière, que estava em Paris, entupiram de pacientes histéricos, né, internados, sem condição de tratamento, sem saber o que fazer. E o Charcot demonstra, através da hipnose, que seria possível. Ele dizia assim, a hipótese dele parece que a partir de um trauma, uma lesão, um acontecimento traumático, alguns sujeitos têm uma cisão do aparelho psíquico. E então cria-se ali uma segunda consciência, algo assim, que nós vamos ver que isso aí vai se desdobrando por muito tempo. E o Charcot fazia ali um teatro mesmo, né? Ele à frente de estudantes, de médicos, de pesquisadores, ele hipnotizava os pacientes, retirava o sintoma,
colocava outro sintoma a partir da sugestão hipnótica e demonstrava ali que havia ali algo só relativo à psique, algo, uma patologia da psique. Isso aí foi uma coisa fantástica. Cai por terra, volta atrás, todo esse lugar da psiquiatria com um substrato orgânico. Só os organicistas perdem espaço e voltamos aí a dizer da teoria dualista, que existiam alguns tipos de transtornos mentais que diziam que não tinham um substrato orgânico. Pois bem, essa história toda foi para chegar que isso chamou a atenção do jovem Dr. Freud. Nós estamos ali ao final do século XIX, né? E o Freud, um jovem estudante, ele vai para acompanhar, ele consegue uma bolsa e vai para Paris para acompanhar o Dr. Charcot. Charcot era um homem que o Freud teve em grande conta durante toda a vida. Ele se referia ao Charcot sempre como o grande homem. Então, o Freud vai acompanhar esses pacientes do Dr. Charcot. Veja que ele, além de acompanhar pelo período normal da bolsa, ele consegue ficar mais um tempo, porque ele começa a traduzir do francês para o alemão a obra de Charcot. Então, ele fica mais tempo em Paris, trabalhando, pesquisando, né, e aprendendo com o Dr. Charcot. Quando ele volta para Viena, nós temos aí, né, o mundo é curioso. Se de um lado a França se utilizava, por exemplo, o Charcot se utiliza desse método da hipnose, que a medicina alemã era mais rigorosa, mais severa, como eu disse, né? Um cientificismo mais com a pureza maior, então ela considerava que aquilo não funcionava. Olha que doideira, né? Já que eu não concordo, que eu acho que isso aí não é ciência, então eu vou fingir que não estou vendo. Negacionismo. Os médicos alemães não queriam ouvir Freud, simplesmente negando que poderia haver ali alguma verdade. Mas o Freud não recuou e volta, né, muito empolgado de Paris e prepara todo um trabalho e apresenta diante dos seus pares em Viena. E ele foi ridicularizado, com uma exceção, o Dr. Breuer. Breuer era um médico já mais velho, era um médico já reconhecido, e quando ele escuta toda aquela história do Freud, a pesquisa do Freud, o Breuer diz para o Freud que ele estava se utilizando da hipnose no tratamento de uma jovem paciente que se tornou a mais famosa histérica, o nome que deram de Ana O. Essa paciente que o Breuer via diariamente durante um período muito grande, ela, a partir de estados que ele chamava de hipnoides, então a partir da aplicação do método da hipnose, ele conseguia ir retirando os sintomas, e os sintomas não eram poucos. E Freud, então, se interessa, vai acompanhar isso, e nós temos aí uma novela onde se dá o nascimento da psicanálise. A cura pela palavra, que foi dita pela própria Ana O. Mas isso nós vamos deixar para um outro vídeo. Hoje nós estamos, né, fazendo essa estreia aqui no canal do YouTube. Espero que vocês gostem. E na semana que vem eu continuo a história do nascimento da psicanálise. Um grande abraço para vocês. Nos sigam no YouTube, nos sigam no Instagram e vamos nos falando por aí. Abraço.